Olá, meus futuros concursados. O vídeo de hoje é uma aula sobre o Decreto 1171 para esse concurso de agente comunitário de saúde aqui de Vila Velha. Mas esse decreto serve para vários outros concursos. Inclusive, eu já estudei, já fiz várias provas que pedia esse decreto. Eu vou ler o decreto aqui com vocês, vou dar uma dica do que mais é cobrado em prova. Também vamos ver questões, algumas questões para medir o conhecimento de vocês e também no final tem uma surpresinha. Esse aqui é o decreto 1171 de 22 de junho de 94. É pequenininho, ó, se você for imprimir, é pouca coisa, claro que aqui tá 5 páginas, né? Eu mesma, quando eu vou imprimir alguma coisa assim para ler, eu sempre imprimo 2 por folha, frente e verso. Então, esse aqui vai dar uma folha e um pouquinho de outra. Esse decreto aprova o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Está escrito aqui federal, mas ele é também cobrado, muito cobrado, para concursos estaduais e municipais. Então vamos lá, artigo 1º, fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Artigo 2º, os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Essa parte aqui eu quis ler só para vocês terem uma noção. O decreto em si tem poucos artigos, mas o que vale mesmo, o que é bastante cobrado em prova, é o anexo. Vamos agora para as regras deontológicas, muito importante essa parte aqui. Inciso 1º, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos servidores públicos. Essa parte aqui é aquela parte linda, maravilhosa, de você pegar e abraçar o seu cargo público. É bem cobrada em prova sobre os princípios morais. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput do parágrafo 4º da Constituição Federal. Essa parte aqui também é muito importante. Deixa eu marcar aqui para vocês o elemento ético. Essa parte aparece bastante em prova, do somente também. Eu gosto de colocar as palavras negativas e o somente em vermelho. Quem já viu as minhas leis, eu sempre marco assim. Inciso 3º. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Gente, esse bem comum, vocês vão encontrar várias pegadinhas para falar que o fim é qualquer outra coisa. Mas lembre-se, o fim é o bem comum, bem comum. Tenham isso em mente, porque eles gostam de fazer umas pegadinhas aqui, tá? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade no ato administrativo. Moralidade também, vamos marcar aqui. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele mesmo, e por isso se exige
em contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Vamos marcar aqui a legalidade, a remuneração, isso aqui também aparece bastante, tributos pagos diretamente, até por ele próprio. Se eu for marcar, gente, tudo que cai, realmente, assim, cai essa parte aqui para baixo todinha. Mas eu vou marcar as palavras mais importantes para vocês terem noção. Próximo inciso, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como o seu maior patrimônio. Essas palavrinhas aqui também caem bastante em prova, acréscimo ao seu próprio bem-estar. Inciso 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Isso aqui também cai bastante em prova. Se integra na vida particular de cada servidor. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar. Salvo os casos sigilosos, não podem vir a público, todos os outros atos devem ser publicados. O bem comum. Lembra lá em cima do bem comum? Inciso 8º. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptível do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Linda nessa frase, gente, essa frase é muito linda. Essa parte que é muito importante, o servidor não pode omitir a informação, mesmo que seja para agradar a pessoa interessada ou a administração. Cai bastante em prova. Deixa eu marcar esse não com vermelhinho, que eu gosto de marcar. Inciso 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, vamos marcar aqui. Inciso 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, espera a dissolução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Então, vamos marcar aqui. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública, também bastante cobrado em prova. Próximo inciso. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Esse aqui cai completinho. Um dos preferidos que eles amam colocar aqui
que é justificada, no lugar de injustificada, só para confundir a cabeça do concurseiro. Para aqui de vermelho. Último inciso dessa parte. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Eu marco sempre assim a parte que pode causar mais confusão na pessoa. Vamos ver algumas questões sobre essa seção. Para aproveitar que a gente acabou de ler alguns incisos desse decreto, vamos fazer algumas questões, exatamente sobre as regras deontológicas. Essa questão aqui é de 2021, da UFES, para o cargo de assistente em administração. E foi essa prova aqui que eu fiz no finalzinho do ano passado. Segundo o decreto 1171, de 22 de junho de 94, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é incorreto afirmar. Presta bastante atenção no incorreto, então ele quer o quê? Uma falsa. Vou dar aí alguns segundos, pausa o vídeo para responder essa questão. Letra A. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, em contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade. Isso aqui tá copia e cola de um dos incisos aqui do decreto que a gente acabou de ler. Letra B. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. Gente, aqui, já de cara, o que a gente pode ver? Que eles acrescentaram um não aqui nesse inciso, o que tornou a questão errada, e a gente quer exatamente a questão incorreta. Então, aqui já achamos a nossa questão, a nossa opção, né? Aliás, assim, os fatos e os atos verificados na conduta do dia a dia, na vida privada, não poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional. Outra partezinha que tem um não a mais. Aqui no inciso 4, exatamente como está aqui, o examinador pegou e colocou na prova. E aqui também tem a letra B, que o examinador copiou e colou, e acrescentou um não aqui e outro não aqui. A letra C, a ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas, também tá copia e cola. Letra D, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Também copia e cola. E letra E, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Também copia e cola, gente. Vamos para a próxima questão. Essa daqui é de 2016, da Quadrix, e também foi para um cargo de assistente administrativo. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, em contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de... Qual é a opção? Dá um pause aí no vídeo e responda. Essa questão também é um copia e cola do inciso ali do decreto. Essa parte aqui, o que ele está precisando, o que ele está pedindo é a última palavra do inciso. Aqui ele fala da moralidade administrativa que se integra no direito, ou seja, ali na lei, como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, ou seja, o que está ali na lei, ele deve ser feito.
Ou seja, ele está falando de quê? Da legalidade. Vamos conferir lá no decreto. Exatamente aqui também, olha, o inciso 4º. É essa palavrinha aqui que ele estava pedindo. Essa última palavrinha. Aqui o examinador coloca outras palavrinhas que, para quem não leu esse decreto, com certeza deve ter caído em alguma dessas aqui. Porque é muito fácil de você se confundir com a integralidade, impessoalidade. Impessoalidade e eficácia até que não, mas um comprometimento ali a pessoa poderia se confundir. Agora nós vamos para a parte dos deveres do servidor público, dos principais deveres, do inciso 14, são deveres fundamentais do servidor público. E aqui ele divide em várias alíneas, e nós vamos ler todas. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Então aqui, você deve desempenhar a tempo as suas atribuições. Ok? Não fica enrolando. Não pode formar fila. Próxima, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Então aqui, você deve exercer as suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Se você for parar para pensar, esses principais deveres aqui são muito lógicos, gente. É aquilo de lógico que você tem que fazer no seu trabalho, fazer o seu trabalho rápido e bem feito. Próxima linha, ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Voltamos aqui para o bem comum. De novo, gente, eles vão colocar que você deve escolher o que é melhor para você, o que é melhor para o paciente, o que é melhor para a administração, mas não, o melhor é sempre para o bem comum. Nunca se esqueça disso. Próximo, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Jamais retardar qualquer prestação de contas. A linha E, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Isso aqui geralmente também costuma cair essa parte de aperfeiçoando o processo de comunicação. Quanto mais você lida com o público, mais você, público de modo geral, né? Mais você vai aperfeiçoando o seu processo de comunicação. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Esse aqui não é muito cobrado. A linha G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Próximo, ter respeito à hierarquia. Já vou marcar essa daqui. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Essa parte aqui também cai bastante e eles vão tentar te confundir também. Então, fica de olho nessas palavrinhas indevidas. Você tem que ter respeito, mas se tiver alguma coisa de errado, você tem que falar. Próxima linha. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Essa parte aqui também costuma cair bastante em prova. Resista a todas as pressões, ok? No seu trabalho. A linha J, zelar no exercício do direito de greve,
pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Isso aqui também não costuma cair muito, né? Mas é bom você ler para ter uma noção. A linha L, ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então, ser assíduo e frequente ao serviço. Próximo, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Olha, bem comum aqui de novo. 3 vezes já, hein? Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função, tá? Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertencentes ao órgão onde exerça suas funções. Esse aqui também é importante, manter-se atualizado com as instruções, normas de serviços, leis, tudo. Você tem que saber de tudo. Cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critérios de segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Aí vai chegar o examinador falando que você não deve facilitar, né, gente? Eles adoram fazer essa confusão. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Essa parte aqui também é muito importante. Deixa eu marcar aqui de vermelho essa parte de finalidade estranha, que você não deve fazer, mesmo que observando as formalidades legais. Você pode estar fazendo tudo dentro da lei direitinho, mas é aquela coisa do honesto, do desonesto, né? Tem que prestar atenção nisso aí. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando seu integral cumprimento. Divulgar e informar. Isso aqui, de vez em quando, aparecem algumas questões também. Eu tô dando algumas paradas, trocando de tela para poder descansar a mente. E agora a gente vai ver algumas questões sobre os deveres. Vamos responder algumas questões. Essa daqui é de 2021, da Quadrix, também para agente administrativo. Assinale a alternativa que não apresenta um dever fundamental do agente público. Aqui, você tem que procurar uma que não é o seu dever. A gente leu até agora o que é o nosso dever, né? E aqui você tem que procurar uma que não é. Vou dar um tempinho aí, pausa o vídeo e responda essa questão. Letra A. Desempenhar a tempo as atribuições de cargo, função ou emprego de que seja titular. Isso aqui é um dever seu, ou seja, a questão está certa, não é essa opção. Letra B. Usar de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, disposição e influências para obter vantagem para os amigos ou para si. Essa aqui é totalmente o contrário do que está escrito lá naquele decreto. Você não pode usar da sua posição para obter vantagem. Não pode. Então, essa opção aqui é a que não apresenta um dever fundamental. É a nossa opção. Letra C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter e escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Lembra do bem comum? Certinho, copia e cola do decreto. Letra D. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas. Copia e cola também, gente. Certíssimo. Letra E. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas
ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Próxima questão, de 2017, é de assistente em administração também. Essas questões aqui são todas de nível médio, porque eu não consegui encontrar de agente comunitário de saúde. Então, eu coloquei essas de administração, essas outras questões, mas são todas de nível médio, tá, gente? De acordo com o Decreto 1171, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é dever fundamental do servidor público. Aqui ele já quer qual é o dever fundamental. Então, vamos não, né? Vou deixar aí um tempinho, pausa o vídeo, para você responder, ler as opções cuidadosamente e depois a gente responde. Letra A. Exercer suas atribuições no seu ritmo de trabalho, pois a rapidez é inimiga da perfeição. Gente, quando eu li esse inimiga, sério, deu vontade de rir. Rapidez é inimiga da perfeição. Ali no decreto, se você observar até a questão anterior, fala, que você deve exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Então, aqui está falando que a rapidez é inimiga da perfeição, ou seja, está querendo dizer que não é para fazer suas atribuições com rapidez. E, na verdade, não é a sua opção, né? Letra B. Apresentar prestação de contas da gestão de bens públicos a seu cargo somente quando requisitada por seu superior hierárquico. Vai ter que esperar o superior hierárquico pedir toda vez a prestação de contas. Preste atenção também nessa questão do somente. Letra C. Comunicar qualquer ausência ao serviço a outro servidor de seu setor que possa substituí-lo. Essa frase está até estranha. Comunicar que você vai se ausentar para outro servidor? Vai colocar outra pessoa no seu lugar? Gente, essa frase está muito estranha. Não é o seu dever fazer isso. Tá sobrando a letra D, vamos dar uma olhada. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação de contato com o público. Exatamente como está ali no decreto. Você deve aperfeiçoar o seu processo de comunicação, tratando bem os usuários dos serviços. Agora vamos para as vedações. O que o servidor público não pode fazer. Essa parte aqui é bem lógica. Aquilo que foi errado, você não pode fazer. Aquilo que é certo, que se refere ao seu cargo, você deve fazer. É tudo bem lógico. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, disposições e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outra. Exatamente como uma questão, né, que a gente acabou de ver. Você não pode usar o seu cargo para obter vantagem. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Não pode prejudicar outra pessoa. Ser em função de seu espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Também, bem lógico isso aqui, né, gente? Que você não pode fazer. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Também não pode. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Essa parte que cai bastante em concurso público, exatamente. Onde tiver avanço tecnológico e científico, você deve utilizar. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Nada pode influenciar o seu trabalho. Você tem que pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim, né? Vamos aí dar uma ajudinha financeira para ajudar a fazer alguma coisa aí para alguém. Não pode. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem caminhar para providências. Nada de sair alterando documentos. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Não pode.
Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Menos ainda. Retirar da repartição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Vai ter questão que vai estar assim, estando legalmente autorizado. As bancas amam trocar isso aí e confundir a cabeça do concurseiro. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Lembra aqui, que a função pública deve ser tida como exercício profissional e se integra na vida particular de cada servidor? Pois então você não deve também nem aparecer embriagado habitualmente, fora do serviço. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana e exercer atividade profissional a ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Tudo isso você não pode fazer. Vamos ver mais algumas questões sobre o que você não pode fazer. E sobre as vedações também tem 2 questões aqui para vocês. Essa é de 2021, Ministério da Economia, para técnico em administração, contabilidade ou informática. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, analise os itens abaixo. Quis colocar essa daqui porque é uma questão que traz 3 itens para você dizer qual que é verdadeira e qual que é falsa. Agora chegou a hora de você pausar o vídeo e ler essas 3 opções aí para ver qual que está correta. Vamos lá, a primeira opção ali. É dever fundamental do servidor público, dentre outros, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Certíssimo. A segunda opção. É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado habitualmente dentro ou fora do serviço. Essa opção pode causar uma certa confusão para quem não leu. Para quem não leu o decreto vai ficar pensando, poxa, mas não posso apresentar embriagado nem fora do serviço? Mas para quem acabou de ler, vai saber que essa opção aqui também está correta. Então, até agora temos o quê? A letra D, com a opção 1 e 2, que as 2 estão corretas. Vamos ver agora a terceira opção. A comissão de ética pode aplicar diversas penas ao servidor, tais como a cassação de aposentadoria e a de censura. Essa aqui também, para quem não leu o decreto, vai ficar em dúvida. Bom, eu ainda não cheguei nessa parte, a próxima, mas já falando aqui para vocês, já adiantando, a comissão de ética só pode aplicar a censura, gente. Somente censura. Comissão de ética, censura. Eu gosto de fazer até relacionar letra C com letra C de comissão, censura. E letra E com a letra E de ética. Então, a terceira opção está errada. É correto apenas o que se apresenta em 1 e 2. Vamos ver aqui mais uma questão de 2019 para assistente de tecnologia da informação. Marque a alternativa incorreta, segundo o decreto 1171, é vedado ao servidor público. Aqui está pedindo uma vedação que o servidor público não pode fazer, mas você tem que marcar a opção incorreta. Gente, tem banca que ama fazer essa brincadeira de não com não. Você não pode, e ali eles colocam não, que é vedado, que é incorreto, e com não. Ou seja, você na confusão, na hora de ler, você vai acabar se confundindo ali. Eu me confundi nessa questão aqui quando eu estava pesquisando, para fazer esse vídeo, eu confundi e errei essa questão. Depois eu fiquei pensando, moxa, mas como? O que tem de errado? Aí que eu fui reparar nessa confusão. Agora é hora de você pausar o vídeo e responder essa questão. Vamos lá para a letra A. O uso do cargo ou função, aqui está pedindo a vedação, é vedado ao servidor público, o uso do cargo ou função, facilidades, amizade, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Ok, é vedado, você não pode fazer isso. Então a opção está correta, do jeito que está lá no decreto. Mas ele está querendo o quê? Qual é a incorreta? Vamos ver a letra B. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. É vedado desviar o servidor público? Sim, é vedado.
Então, essa opção também está correta, mas ele quer incorreta. Letra C. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. É vedado você prejudicar outras pessoas? Sim, é vedado. Então está correta. Ou seja, essa não é a opção incorreta. Vamos procurar a outra. Letra D. Não fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Aqui, a banca fez uma confusão usando o não incorreta e o vedado. Essa aqui é a nossa opção. Não fazer uso de informações privilegiadas. Vamos tampar aqui o não. Tapa esse não aqui. Fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio é vedado. Ok? Então, estaria o quê? Estaria correta. Mas como ele usou o não na frente, a opção se tornou incorreta. Se você tapar o não aqui e ler somente fazer uso de informações privilegiadas em benefício próprio, isso aqui é vedado? Sim, é vedado. Então, a opção aqui estaria correta. Mas como ele usou o não aqui na frente, esse não tornou a opção incorreta. Eu até coloquei esse comentário aqui do lado, que eu achei interessante falar com vocês. Quando tiver escrito assim, é vedado, não fazer. Quando tiver duas negações, você substitui por é permitido fazer. Então, é permitido fazer uso dessas informações para benefício próprio? Não. Letra I. Retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Retirar sem permissão é uma vedação? Sim, é uma vedação. Por isso a opção está correta e ele quer o quê? A incorreta. Essa é a última parte do decreto, mas tem 2 pontos que as bancas amam cobrar em prova. E agora nós vamos para o último capítulo desse decreto. Eu falei que tinha 2 pontos interessantes, né? Mas esse aqui tem 3 pontos interessantes que costumam cair em prova. E eu vou mostrar aqui para vocês. Inciso 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética. Comissão de ética é a palavrinha mágica daqui. Encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Ou seja, se o servidor fizer algo errado, o que vai ser aplicado a ele? A censura. E por quem? Pela comissão de ética. É isso aqui que vocês têm que levar para a prova. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira de servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Esse aqui costuma aparecer exatamente desse jeito. Parte mais importante, comissão de ética, censura, assinada por todos os integrantes. Esse todos também pode causar uma certa confusão, né? Porque generaliza. Mas aqui cabe o todos. Aqui tem que ser assinado por todos. E o último aqui também que é interessante, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público. Aqui ele vai dar uma definição do servidor público. E essa definição também costuma aparecer em provas. Todo aquele que por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico que preste serviços de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas ou a sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Qualquer uma que pode ser
o servidor público, contanto que tenha algum vínculo, mesmo sem receber a retribuição financeira. O examinador vai fazer que só é servidor público quem recebe a retribuição financeira, e não, tá? Toma cuidado com isso aí. E chegamos ao fim. Vamos ver aqui uma questão sobre essa parte de comissões de ética. Prova de 2021 para técnico de laboratório. Em atenção ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa que traz as penalidades que podem ser aplicadas aos servidores pela Comissão de Ética. O que ele está pedindo aqui? Qual é a penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar ao servidor? Pausa o vídeo e responda. Gente, aqui eu nem vou ler as opções, porque só cabe a censura, só pode aplicar a censura. A gente acabou de ver uma questão falando sobre isso e a gente acabou de ler também o decreto falando que é apenas a censura. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Aproveite e se inscreva no canal. Essa foi a nossa primeira videoaula aqui do canal. Eu quis fazer um vídeo assim trocando de tela justamente para descansar a mente de quem tá assistindo esse vídeo. E pode deixar aqui abaixo também sugestões de como gravar, do que gravar os próximos vídeos. E aqui abaixo também no box de informações eu vou deixar um link para um arquivo com essa lei e essas questões que eu mostrei aqui no vídeo. E você pode usar esse arquivo para reforçar o conhecimento que você obteve nesse vídeo. E a gente se vê na próxima. Até mais!